Prosseguimento aqui da leitura do livro de Jó, da Escritura Sagrada. Eu transmito aqui a quinta parte, a sexta parte agora. Sexta parte, a partir do capítulo 38. Para você que acessa @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Sexta parte da leitura do livro de Jó. Capítulo 38 do livro de Jó. Primeiro discurso de Deus. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: quem é aquele que obscurece assim a providência com discursos sem inteligência? Cinge os teus rins como um homem, vou interrogar-te e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Fala, se estiveres informado disso. Quem lhe tomou as medidas, já que o sabes? Quem sobre ela estendeu o cordel? Sobre que repousam suas bases? Quem colocou nela a pedra de ângulo, sob os alegres concertos dos astros da manhã, sobre as aclamações de todos os filhos de Deus? Quem fechou com portas o mar, quando brotou do seio maternal, quando lhe dei as nuvens por vestimenta e o enfaixava com névoas tenebrosas, quando lhe tracei limites e lhe pus a ferrolhos, dizendo: chegarás até aqui, não irás mais de longe. Aqui se deterá o orgulho de tuas ondas. Algum dia na vida deste ordens amanhã? Indicaste a aurora o seu lugar, para que ela alcançasse as extremidades da terra e dela sacudisse os maus? Para que ela tome forma como argila de cinete e tome cor como um vestido, para que seja recusada aos maus a sua luz e sejam quebrados seus braços já erguidos? Foste até as fontes do mar? Passaste até o fundo do abismo? Apareceram-te, porventura, as portas da morte? Viste por acaso as portas da tenebrosa morada? Abraçaste com o olhar a extensão da terra? Fala, se sabes tudo isso. Qual o caminho da morada luminosa? Onde é a residência das trevas? Poderias alcançá-la em seu domínio e reconhecer as veredas de sua morada? Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido. São tão numerosos os teus dias. Penetraste nos depósitos da neve? Visitaste os armazéns dos granizos que reservo para os tempos de tormento, para os dias de luta e de batalha? Por que caminho se espalha o nevoeiro e o vento do Oriente se expande pela terra? Quem abre um canal para os aguaceiros e uma rota para o relâmpago, para fazer chover sobre uma terra desabitada, sobre
um deserto sem seres humanos, para regar regiões vastas e desoladas, para nelas fazer germinar a erva verdejante? Terá a chuva um pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que seio sai o gelo? Quem engendra a geada do céu? Quando endurecem as águas, como a pedra, e se torna sólida a superfície do abismo, és tu que atas os laços das Pleiades, ou que desatas as correntes do Órion? És tu que fazes sair a seu tempo as constelações e conduzes a grande ursa com seus filhinhos? Conheces as leis do céu, regulas sua influência sobre a terra? Levantarás a tua voz até as nuvens, e o dilúvio te obedecerá? Tua ordem para os relâmpagos surgirem, e dir-te-ão eles: eis-nos aqui. Quem pôs a sabedoria nas nuvens e a inteligência no nevoeiro? Quem pode enumerar as nuvens e inclinar as urnas do céu, para que a poeira se mova em massa compacta e os seus torrões se aglomerem? És tu que caças a presa para a leoa e que satisfazes a fome dos leõezinhos, quando estão deitados em seus covis ou quando se emboscam nas covas? Quem prepara o corvo? Quem prepara ao corvo o seu sustento, quando seus filhinhos gritam para Deus, quando andam de um lado para o outro sem comida? Capítulo 39 agora. Conheces o tempo em que as cabras monteses dão à luz nos rochedos? Observaste o parto das corças? Contaste os meses da sua gravidez? E sabes o tempo de seu parto? Elas se abaixam e dão cria e se livram de suas dores. Seus filhos tornam-se fortes e crescem nos campos. Apartam-se delas e não voltam mais. Quem pôs o asno em liberdade? Quem rompeu os laços do burro selvagem? Dai-lhe o deserto, retificando, dei-lhe o deserto por moradia, a planície salgada como lugar de habitação. Ele ri-se do tumulto da cidade, não escuta os gritos do cocheiro. Explora as montanhas, sua pastagem, e nela anda buscando tudo o que está verde. Quererá servir-te o boi selvagem, ou quererá passar a noite em teu estábulo? Porás uma corda em seu pescoço, ou fenderá ele atrás de ti os teus sulcos? Fiarás nele, porque sua força é grande, e lhe deixarás o cuidado de teu trabalho? Contarás com ele para que te traga para casa o que semeaste e que te encha a tua eira? A asa da avestruz bate alegremente, não tem asas nem penas bondosas. Ela abandona os seus ovos na terra e os deixa aquecer no solo, não pensando que um pé poderá pisá-los e que animais selvagens poderão quebrá-los. É cruel com seus filhinhos, como se não fossem seus. Não se incomoda de ter sofrido em vão, pois Deus lhe negou a sabedoria
e não lhe abriu a inteligência. Mas quando alça o vôo, ri-se do cavalo e do seu cavaleiro. És tu que dás vigor ao cavalo, e foste tu que enfeitaste seu pescoço com uma crina ondulante, que o fazes saltar como um gafanhoto, relinchando terrivelmente? Orgulhoso de sua força, escava a terra com a pata, atira-se à frente das armas. Ri-se do medo, nada o assusta. Não recua diante da espada, sobre ele ressoa a aljava, o ferro brilhante da lança e o dardo. Tremendo de impaciência, devora o espaço, o som da trombeta não deixa no lugar. Ao sinal do clarim diz: vamos! De longe fareja a batalha, a voz troante dos chefes e o alarido dos guerreiros. É graças à tua sabedoria que o falcão alça o vôo e desdobra as suas asas em direção ao meio-dia. É por tua ordem que a água levanta o vôo e faz seu ninho nas alturas. Ela habita o rochedo e nele passa a noite, sobre a ponta rochosa e o cimo escarpado. De lá espia sua presa, seus olhos penetram as distâncias. Seus filhinhos se alimentam de sangue. Onde quer que haja cadáveres, ali está ela. O Senhor, dirigindo-se a Jó, lhe disse: aquele que disputa com o Todo-Poderoso, apresente suas críticas. Aquele que discute com Deus, responda. Primeira resposta de Jó. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: leviano como sou, que posso responder-te? Ponho minha mão na boca, falei uma vez, não repetirei, duas vezes, nada acrescentarei. Segundo o discurso de Deus, capítulo 40 do livro de Jó. Então, no seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: cinge os teus rins como um homem. Vou interrogar-te, tu me responderás. Queres reduzir a nada a minha justiça e condenar-me antes de ter razão? Tens um braço semelhante ao de Deus e uma voz troante como a dele? Orna-te de grandeza e majestade, reveste-te de esplendor e glória, espalha as ondas de tua cólera com o olhar, abaixa todo o orgulho com o olhar, humilha o soberbo, esmaga os maus no mesmo lugar em que eles estão, mete-os todos juntos debaixo da terra, amarra-lhes os rostos num lugar escondido. Então eu também te louvarei, por triunfares pela força de tua mão. Vê, Behemoth, que criei contigo, nutre-se de erva como boi, sua força reside nos rins, o seu vigor nos músculos do ventre. Levanta sua cauda como um ramo de cedro, os nervos de suas coxas são entrelaçados, seus ossos são tubos de bronze, sua estrutura é feita de barras de ferro, é obra-prima de Deus, foi criado como soberano de seus companheiros. As montanhas fornecem-lhe a passagem, os animais dos campos divertem-se em volta dele, deita-se sobre os lotos, no segredo dos caniços dos brejos. Os lotos cobrem-no com sua sombra, os salgueiros da margem o cercam. Quando o rio transborda, ele não se assusta,
mesmo que o Jordão levantasse até a sua boca, ele ficaria tranquilo. Quem o seguraria pela frente e lhe furaria as ventas, para nelas passar cordas? Poderás tu fisgar Leviatã com um anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? Serás capaz de passar um junco em suas ventas? Ou de furar-lhe a mandíbula com um gancho? Ele te fará muitos rogos e te dirigirá palavras ternas. Concluirá ele um pacto contigo a fim de que faças dele sempre teu escravo? Brincarás com ele como com um pássaro? Ou atá-lo-á para divertir teus filhos? Será ele vendido por uma sociedade de pescadores e dividido entre os negociantes? Curvar-lhe, retificando, crivar-lhe-ás a pele de dardos, fincar-lhe-ás um arpão na cabeça? Tenta pôr a mão nele, sempre te lembrarás disso e não recomeçarás. Tua esperança será lograda. Bastaria seu aspecto para te arrasar. Capítulo 41. Ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem o resistiria face a face? Quem pode afrontá-lo e sair com vida debaixo de toda a extensão do céu? Não quero calar a glória de seus membros. Direi seu vigor incomparável. Quem levantou a dianteira de sua couraça? Quem penetrou na dupla linha de sua dentadura? Quem lhe abriu os dois batentes da goela, em que seus dentes fazem reinar o terror? Sua costa é um aglomerado de escudos, cujas juntas são estreitamente ligadas, uma toca a outra. O ar não passa por entre elas. Uma adere tão bem à outra que são encaixadas sem se poderem desunir. Seu espirro faz jorrar a luz, seus olhos são como as pálpebras da aurora. De sua goela saem chamas, escapam centelhas ardentes. De suas ventas sai uma fumaça, como de uma marmita que ferve entre chamas. Seu hálito queima como brasa, a chama jorra de sua goela. Em seu pescoço reside a força, diante dele salta o espanto. As barbelas de sua carne são aderentes, esticadas sobre ele inabaláveis. Duro como a pedra é seu coração, sólido como a mó fixa de um moinho. Quando se levanta, tremem as ondas, as vagas do mar se afastam. Se uma espada o toca, ela não resiste, nem a lança, nem a azagaia, nem o dardo. O ferro para ele é palha, o bronze pau podre. A flecha não faz fugir, as pedras da funda são palhinhas para ele. O martelo lhe parece um fiapo de palha. Ri-se do assobio da azagaia. Seu ventre é coberto de cacos de vidro pontudos. É uma grade de ferro que se estende sobre a lama, faz ferver o abismo como uma panela, faz do mar um queimador de perfumes, deixa atrás de si um sulco brilhante, como se o abismo tivesse cabelos brancos. Não há nada igual a ele na terra. Não há nada igual a ele na terra, pois foi feito para não ter medo de nada. Afronta tudo o que é elevado, é o rei dos mais orgulhosos animais.
capítulo 42 do livro de Jó. Segunda resposta de Jó. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: sei que podes tudo, que nada te é muito difícil. Quem é que obscurece assim a providência com discursos ininteligíveis? É por isso que falei sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixe-me falar, vou interrogar-te, tu me responderás. Meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora meus olhos te viram. É por isso que me retrato e arrependo-me no pó da cinza. Epílogo, a parte final do livro de Jó. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temá: estou irritado contra ti e contra teus amigos, porque não falastes corretamente de mim, como Jó, meu servo. Procurai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei por vós este holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós. É em consideração a ele que não vos infligirei ignomínias, por não terdes falado bem de mim, como Jó, meu servo. Elifaz de Temá, Baldade de Sué e Sofar de Naama foram-se então para fazer como o Senhor lhes tinha ordenado, e o Senhor tomou em consideração as orações de Jó. Enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o restabeleceu de novo em seu primeiro estado e lhe tornou em dobro tudo quanto tinha possuído. Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os seus amigos de antigamente vieram visitá-lo e sentaram-se com ele à mesa em sua casa. Tiveram muito dó dele e deram-lhe condolências a respeito de todas as infelicidades que o Senhor lhe enviara. A cada um deles ofereceu-lhe uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó mais do que os primeiros, e teve Jó 14.000 ovelhas, 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas. Chamou a primeira Gêmina, a segunda Quétsia, e a 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, e terceira Querem Apuk. Em toda a terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó. E seu pai lhes destinou uma parte da herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu até a 4ª geração dos filhos de seus filhos. Depois, velho e cheio de dias, morreu. Então esse é a história de Jó de Uz, localidade de Uz. Tem uma Bíblia que faz também um resumo, a Bíblia Sagrada da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem um resumo da história aqui, vou tentar trazer para vocês. O livro de Jó trata do sofrimento humano. Jó era um homem bom, rico e feliz, mas foi permitido por Deus que perdesse os filhos e tudo que tinha. Depois Jó e amigos conversaram em diálogos poéticos, procurando saber o porquê do que havia acontecido. No fim da história, Deus aparece e dá a resposta.
Naquela época, pensava-se que o sofrimento era resultado do pecado. Para os amigos de Jó, Deus sempre recompensava os bons e castigava os maus. Por isso, se Jó estava sofrendo, é porque havia pecado. Jó, no entanto, reagiu e ele disse não entender como Deus deixou que tamanha desgraça caísse sobre ele, pois sempre foi um homem bom. No estado de angústia, retificando, no estado de angústia em que se encontrava, chegou a desafiar Deus, exigindo uma explicação. E Deus apareceu-lhe ao fim de toda aquela situação. Depois que ele ouviu os amigos e que sofria muito. Deus não responde às perguntas de Jó, mas fala do poder e sabedoria que possui. Jó reconhece que não é nada nesse mundo diante da grandeza de Deus, da sabedoria de Deus, e se arrepende de ter usado algumas palavras de forma que não deveria usar. Ao fim, fica provado que Jó tinha razão no contato com seus amigos, na conversa com seus amigos. Ele rejeitou o modo de pensar daqueles interlocutores. E para Jó, então, Deus devolve tudo em dobro, melhor do que no início. Deus também faz uma repreensão aos amigos de Jó por não haverem compreendido a razão do sofrimento dele. Então, é uma história que nos faz pensar e refletir. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Repórter Paulo Maciel.blogspot.com é o meu blog, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio é o meu perfil, canal no YouTube é @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, no Instagram @Paulo Roberto Maciel 6 /. O endereço geral para você chegar a minhas redes digitais é só escrever aí no campo de busca da internet Paulo Roberto Maciel Maciel e nos encontraremos lá. Use com responsabilidade aquilo que eu produzo e deixo nos meus endereços telemáticos. A paz de Cristo Jesus para todos vocês, meus irmãos e irmãs.